No Café da Manhã, entrevista. A eficácia da Força Nacional de Segurança Pública, criada em 2004 pelo Ministério da Justiça, é motivo de controvérsia entre especialistas na área de segurança, hein? Há divergências, inclusive, relacionadas ao treinamento e ao fato de o agrupamento ter se formado aí com agentes de vários estados, né? Agora, veja bem, a Força Nacional, ela é formada em cooperação entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, vinculada à pasta da Justiça, com secretarias estaduais por meio de convênios. E os policiais, eles são mobilizados diante de requisição por parte também de um governador, né, de auxílio federal para situações extremas ou, no caso aí, até de dificuldades de se combater crimes. E para falarmos sobre esse assunto, nós convidamos o especialista em segurança pública, Paulo Albuquerque, a quem nós damos nosso bom dia. Paulo Albuquerque, seja bem-vindo, irmão. Bom dia, Geraldo, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo favorável. É um prazer tê-lo aqui conosco, hein? Ótimo. Muito bem, nós vamos começar a nossa entrevista maravilhosa, eu tenho certeza, né, de bom agrado aí para todos os nossos ouvintes. Ô Paulo, o que é que você acha aí em relação a esse modelo adequado, né, por permitir intercâmbio entre forças locais e também forças federais? Eu preciso estabelecer algumas coisas aqui primeiro para as pessoas entenderem, né? A Força Nacional não é uma força nova, eu tenho visto muitos comentários na internet. Ela foi criada em 2004, foi implementada 3 anos depois, foi uma carteirada do presidente Lula, né? Foi uma assinatura dele na época. Acontece que ela não é uma força orgânica, não são pessoas que treinam juntos, que têm treinamento juntos. São eles emprestados de vários órgãos públicos, policiais militares, bombeiros e tudo, para formar um grupamento. Esse grupamento ele tem 30 dias de treinamento de equivalência, o que é muito pouco, e eles têm contrato de permanência de 2 anos que pode ser estendido para até 4 ou 6 anos, né? Então vamos lá, não é um pessoal que foi treinado desde cedo junto, não é um pessoal que conhece as regiões. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma região muito complicada, tá? Agora não é só as vias, a Washington Luiz ou a Via Dutra, mas eles estão também na Favela da Maré, né? E o que acontece? Já temos experiências em 2017, no período de Olimpíada também, que muitos desses policiais entraram em pânico, outros foram pegos chorando, quando tiveram medo de subir em favela, porque às vezes eles estão em locais tranquilos ou que tem outro tipo de criminalidade, né? E aqui o Rio de Janeiro aqui é um inferno para quem trabalha na área de segurança, né? Porque verdade. Você tem corrupção de todos os lados, você tem um crime que já está estabelecido há décadas, que criou um estado paralelo. Você tem governadores que, nos últimos 20 e poucos anos, todos foram presos por corrupção ou empichados, que foi o caso do último. Então, o inferno, se o cara passa por isso aqui, ele pegou a faixa preta das forças policiais. Ô Paulo, vamos aproveitar aqui também, porque, veja bem, você no caso aí é daqueles que defendem que seria preferível a realização de concurso público para construir quadros permanentes ou não? Veja bem, olha só, concurso público, ele é importante porque você vai gerar um órgão forte criado no Estado, com pessoas que estão no Estado, que estão vivendo aqui, né, vivendo todo esse status de violência, sabe como o Rio de Janeiro existe. Mas existem outros modelos em outros países. Então, por exemplo, aqui no Brasil, se você tem um policial corrupto, que de acordo com o IPEA 20% dos policiais estão envolvidos em crime, é um número absurdo, você tem uma dificuldade enorme para tirar ele, e você também tem vários policiais que são acusados de crimes injustamente. O sistema é muito complicado. Você tem coletes falsos, estão dados para policiais, falta de munição, falta de treinamento. Eu não estou falando de policial militar só não, estou falando de uma forma geral. Você quer ver um exemplo claro? Por exemplo, 20 horas de futebol, o cara não aprendeu a jogar futebol. 20 horas de xadrez, ele não sabe jogar xadrez. A polícia civil, de uma forma geral, ela recebe 20 horas de defesa pessoal só
não tem nenhum tipo de reciclagem, nenhum tipo de treinamento, eles são obrigados a usar arma de fogo. Então, e na arma de fogo, eles só tiveram um dia de treinamento. A maioria dos CACs aí, das pessoas comuns que têm arma, de treinamento que muitos grupos policiais. Entendeu? Então, são uma coisa extremamente assustadora. Então, quando você fala em policial, você está pensando, você está vendo um cara na série de televisão, né? Que teve treinamento e tal. O bom policial é um policial que procurou treinamento fora da instituição. Entendeu? Então, seja qualquer grupo, combate, ou stand de tiro, foi fazer um treinamento com CACs, porque o treinamento dado na instituição é muito ruim, é muito fraco. Qualquer policial pode atestar isso para você. Eu conheço vários casos de policiais que foi colocado fuzil nele para tomar conta da maré, na rocinha, isso, e eles nunca tinham atirado com fuzil. Ô Paulo Albuquerque, imagina isso. a gente queria saber também, né? O Paulo Albuquerque, ele é especialista em segurança pública e nos dando aí o privilégio dessa entrevista maravilhosa sobre a segurança, né? Porque nós somos totalmente dependentes de segurança e às vezes passamos por violência muito grande, como o Rio de Janeiro está passando no momento. Agora, Paulo, a Força Nacional de Segurança, ela é a melhor solução para resolver o problema de qualquer cidade? Olha só, na verdade eu vejo, né, e outros especialistas também, como operações de meio tapa-buraco. O pessoal tem boa vontade, né, estão vindo, né, já vieram 300 pessoas aí, número maior, né, um maior efetivo, pode ajudar e tal, mas o fato é que quando eles saírem, tudo volta ao normal. Por isso que o ideal é você ter uma força orgânica, entendeu? Feita aqui no Estado para resolver isso. Se você ficar pedindo ajuda sempre, vai ser sempre esse ping-pong. Eles chegaram, aí muitos traficantes da maré se mudaram, saírem, eles vão retornar aos mesmos locais. Entendeu? Agora, não é? Faz sentido, né? E nesse momento exato, estão parando as vias, tem muito mais gente para poder parar os veículos para você achar cigarro roubado, droga, sendo transportado em veículos, até roubo de correio, né? Isso tudo vai ser achado nesse período, mas quando eles saírem, é normal. Então é um paliativo, não é uma resolução forte, né? É muito mais importante você aumentar o efetivo de cada estado, melhorar o treinamento de cada policial, melhorar o salário de cada policial, tá? Para você poder fazer um grupo forte do que você ficar pedindo ajuda, né? Você vai ficar todo dia batendo na porta do teu vizinho lá, me empresta açúcar? Não. Você tem que ter o seu açúcar, né? Eu gostaria de fazer a pergunta para vocês o seguinte: qual é a prioridade no caso aí do trabalho da Intervenção Federal da Força Nacional? E a Força Nacional, ela atua em locais estratégicos ou ela pode atuar em qualquer lugar da cidade? Ela pode atuar em qualquer lugar da cidade, mas só que cada operação você tem um objetivo, né? Então, inicialmente era para atrapalhar o tráfico nas vias e tal, mas o governador Cláudio Castro pediu ajuda para entrar na maré, né? Porque tem algumas comunidades dentro, porque o Maré é um complexo, né? Algumas comunidades, acho que são 4 ou 6, que estão agora com a força lá dentro. O que na verdade faz com que o colégio pare as aulas, pare o movimento todo, né? O que não é o ideal. E os traficantes se deslocaram já, né? Já sabendo antemão que a força vinha, já se deslocaram. Então, quer dizer, é sempre uma coisa paliativa. Eu, na minha visão, vejo sempre isso como uma atitude apenas para ganhar voto. Porque no meio democrático que a gente vive, as pessoas têm que lutar por voto. Então fica o governo federal querendo, olha, nós estamos fazendo alguma coisa, estamos emprestando a força. Olha, aí o governo do Rio, estamos fazendo alguma coisa, estamos trazendo a força para cá. Mas o fato é que é paliativo. 2, o problema da maré, de haver um campo de treinamento, é largamente conhecido, todo mundo sabe disso, e agora o governador está dizendo que é como se fosse para ele uma novidade, porque apareceu na televisão, eles tinham um campo de treinamento. Isso tem em filme nacional. Filme nacional já apareceu os próprios bandidos, traficantes treinando, quer dizer, não é uma surpresa, né? Ô Paulo, a gente quer aproveitar também, como nós estamos falando em relação à segurança, né? Por exemplo, como é que funciona o trabalho da Polícia Militar junto com a Força Nacional
E como é que você analisa aí a política de segurança, principalmente aqui do Rio de Janeiro? O próprio governador do Rio, ele disse que a Secretaria de Segurança não faz a menor falta. E aí? Bom, como eu já citei em algumas outras entrevistas, a opinião de um político não é uma opinião do especialista de segurança, tá? O político sabe fazer política, ele não sabe fazer segurança. Então, a quantidade de atitudes que os políticos têm, inclusive ideia de desarmamento, ou esse tipo de coisa, são ideias que não têm nenhuma conexão com a realidade da segurança, tá? Inclusive, falta de estudo de mancha de segurança, falta de estudo sobre o que são os crimes cinza, né, que são pouco notificados, subnotificados. Tudo isso é uma falta de interesse em resolver o problema e grande interesse em ser reeleito. Eu estou falando de uma política de uma forma geral, mas a maioria é assim, né? Nós temos, veja, Paulo, nós temos às vezes encontrado dificuldades aqui em relação à segurança, à própria segurança do Rio de Janeiro, e a população às vezes fica meio decepcionada em relação a toda essa situação, a violência que acontece no dia a dia. Nós aqui hoje, por exemplo, na nossa programação, nós já falamos de muita violência, né, que aconteceu no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. E aqui no Rio, né? Vamos dizer assim o seguinte, o que é que você acha que deve ser feito para que a segurança do Rio, ela seja de fato mais eficaz? Olha só, primeiro a gente tem que entender que a polícia ela só faz parte da solução, né? A grande parte da solução são as próprias pessoas, as próprias conexões, os próprios vizinhos, a própria mentalidade. Se você tem um vizinho, por exemplo, que é traficante, mas em vez de você ter coragem de denunciar, falar alguma coisa e tal, de uma forma discreta, você diz, não, o meu vizinho é traficante, mas ele é um cara legal. Meu vizinho é bicheiro, mas é uma coisa legal. Essa mentalidade do carioca não ajuda muito, entendeu? Tenta ser bonzinho com todo mundo e você acaba permitindo que pessoas erradas convivam com você. Então você vai ter aí o teu vizinho que é traficante, o pai do garoto no colégio, que está estudando no colégio igual a você, mas o cara vende coisas ilegais. E daí por diante. O carioca ele é muito permissivo com tudo que é crime e tudo que é contravenção. Isso é um problema da mentalidade do carioca, né? Então ele, por exemplo, existe o camelódromo, né? Os camelódromos que as pessoas pagam imposto, é tudo regularizado, um ambulante legal na rua, que muitas vezes ele vende produtos de roubo, entendeu? Vira um caminhão de Gillette lá na Avenida Brasil, o cara vai e compra na Avenida Rio Branco, o cara vai e compra um programa de computador pirata, né? Isso tudo vai facilitando o crime. Então, um dos problemas é a mentalidade do carioca. Segundo, o carioca tem que entender que não é só o Estado responsável pela sua segurança, mas é o que está na Constituição. É uma responsabilidade de todos. As pessoas têm que entender locais de risco, companhias erradas, né? Tem gente que anda em locais que não recomendaria aos filhos ou aos pais andarem. Mas ele anda. Não, eu posso, eu sei, eu conheço. Não, você tem que entender exatamente, olha, no Rio de Janeiro, você não deve andar nesse local, você não deve conversar com essa pessoa, entendeu? Você não deve fazer, você está na praia, aí você está lá, você é amigo de um cara que é usuário de droga, mas ele é um problema dele, mas ele dá dinheiro para traficante. É verdade, né? É verdade. Então, obviamente, ele conhece os traficantes e esse dinheiro vai ser usado em armas mesmo, né? Não essas armas que eles recusaram da polícia, né? Traficantes pegou armas da polícia que acharam ruins e conseguiram comprar outras. Um troço absurdo de imaginar. Então você está sendo permissivo a isso, né? Então você é permissivo, se você tomar um Estado com pessoas um pouco mais sérias sobre isso, teria um pouco menos de violência, porque teria menos liberdade com o crime, entendeu? A gente continua votando nos caras que estavam em ligação com o crime. Isso é Rio de Janeiro, Brasil inteiro, né? Infelizmente, né? Tá certo. Ô Paulo Albuquerque, grande especialista em segurança pública, nós queremos lhe agradecer pela sua participação, foi muito importante sua participação hoje aqui na nossa programação. Poxa, muito obrigado, Geraldo, me sinto elogiado. Aquele abraço. Um abraço. Paulo Albuquerque, especialista em segurança, conhece tudo realmente e aconselhando principalmente, né, a população do Rio de Janeiro em relação a toda essa situação. Você tá